Olá, muito boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra amiga. Tá tudo certo? E aí, PC? Que bom você aqui dando uma prova ao vivo de que as trevas dissipam, são dissipadas pela luz que você representa. Antes, o breu, a escuridão, agora a luz com você. Obrigado, Marcelo. Você não tomou remédio não, né? Hã? Não é preciso, né? Tomou remédio, Pra não. falar do fundo do coração, a gente não precisa de remédio. Tá bom, tá tirando, né? Deixa eu falar uma coisa. Tá treinando bem lá pra corrida lá em Campina Grande? Tô treinando, Tá indo bem, né? Criei um espaço próprio. E tá indo bem, né? Sabe o que eu criei lá? Peraí, não fala não quer saber não. Quem quer falar agora sou eu. Tô falando, tá me atrapalhando. Deixa eu te falar uma pergunta. E tá montando bem já? Tô montando. Inaugurei lá já o Jumentódromo. É? Jumentódromo. Tá um sucesso. É? É, uma beleza. Percival vai participar de uma corrida. É tradicional em alguns lugares do Nordeste. Uma corrida de jumento. Eu já corri numa. Ganhei. Ganhei de trás para frente. Fui o último. Resumo, mas Percival tá indo muito bem. Eu não sabia que você tinha tanta habilidade. Não, eu tô treinando as pessoas lá, porque isso aí as pessoas adoram, uma atração, um espetáculo. E você, vou te contar, eu fiquei impressionado como você maneja bem o burrico lá, o jumento. Eu sou bom nisso. É bom, e o jumento. E olha que aquele jumento era calmo, né? Calminho. Ele ficou com medo de você, né? Mas de repente, um estressezinho. É isso aí. Ô, Percival, ele tá treinando. Bota o Percival lá. Ó, abre o áudio, hein? Ó, vai lá, Percival, vai, olha lá ele. Montou, ó. Ó o Percival como é bom. Quem consegue? Esse Percival é o máximo. Olha lá, olha que beleza o Percival. Pouca gente consegue. Ó, repara, ó como ele sobe no jumento bem. Ó, opa, caindo, peão. Olha. Olha lá, doeu, Percy? Esse jumento é um ingrato. Trato ele com carinho, olha o que ele me faz. E você, doeu? Doeu um pouquinho, né? Graças a Deus que não fui eu. Olha, que beleza. Agora, nosso Percival, o Percival trabalha com dois caras que são muito bons. E Percival é uma pessoa despojada. Ele anda de short, sem camisa, e anda pela mata, qualquer mata. O Percival tem num canto da África, ele tem uma fazenda grande. E ele também vai para lá. E Percival não caça, mas ele gosta de ver os bichos de perto, né? Amo a natureza, a fauna, uma beleza. Ana quem? A fauna. Quem? A fauna, os bichos, tudo. Leão, tu gosta? Tu gosta da fauna e do bicho. E do bicho, gosta também? Gosto. Ah, entendi. Aí, nosso Percival. E ele trabalha com dois caras que são extremamente corajosos. Dois fundamentalmente, né? Quer ver? Mostra o nosso Percival no melhor momento. Olha lá, ó. Percival tá ali, ó, de azul, ó. Olha lá, ele passa um creme no rosto lá. Olha lá, ó o leão. Corre, Percy! Corre! Ó o leãozinho. Olha lá. Ó, cadê você, Percy? E o leão tá lá, ó. Olha lá. Vai vendo o motorista de Percival. É um homem bom. É um cara bom, cara. Isso, olha lá. O cara, olha lá. Vai, Percy. Olha o Percy de azul. Isso, Percival. Sobe. Vai lá, leão. Sou mais o leão. Isso. Vai lá, leão. Vai. Pega, leão. Pega. Isso. Vai no roscostrofe. Vai. Sou mais o leão. Tô torcendo pelo leão. Olha o outro funcionário dele. Braço direito. Olha lá. O cara diz, meu Deus do céu, um espantalho. O leão, ó. Aí, salvou o indinho, ele, ó. Era aquele indinho que trabalhava lá no Rei do Gado, né? Emprestou pra nós. Vai vendo? Ó. Ia caçar, né, Percival? Sou mais o leão, ó. Vai, leãozinho. Vai. E o motorista é solidário. É um cara amigo. Olha lá. Largou os dois. Vai, Percival. Sou mais o cara. Olha o indinho. Lavou o Percival. Mas Percival, tu pegou logo no galho que era mole, Percival. Olha lá. Vai, leão.
Ó, enquanto o leão escolhe se vai comer o busanfão ou a cabeça, eu vou ali, ó. Vai, pega. Pega, leãozinho. Pega, coitado. Quando viu isso pulando, ó, não tem leão que não se assuste. Eu volto já. Cada curva desse corpo, representava, a cada momento, milhões de reais. As curvas desse corpo chegaram a representar 50 milhões de reais. Eu e você conhecemos essa mulher. Ela se chama Luciane. Luciane nasceu em Santa Catarina, tem 33 anos e ela já posou nua numa série de revistas masculinas. Dizem por aí que tentava fazer sapeca-aiá, atraindo políticos para um esquema de estelionato. Chegou a ser presa pela Polícia Federal. Agora, põe a imagem para mim, as fotos dela, por favor. Agora a Luciane volta ao noticiário. E por que ela volta? Porque ontem ela disse que pode morrer. Ela que participou de um esquema milionário, ela se casou com um lobista, um homem chamado Fayed, que prometia no mercado financeiro lucros estupendos. E ela era a isca. Luciane era a isca para atrair principalmente prefeitos. E quando ela chegava com decote comprido e com a saia curta, resumo, o sujeito não olhava para o papel, começava a olhar para o busanfã e começava a babar. O que acontece? Acontece que o meu e o seu dinheiro iam parar na malha da corrupção. E agora ela deu um grito, dizendo que pode morrer. Ela estava pronta para participar agora de mais um concurso para mostrar as suas curvas. Recebeu um telefonema que disse: saia da mídia ou você vai morrer. Como tudo aconteceu, eu volto já. Com o corpo escultural, Luciane Hopes chegou a tirar o Percival do sério. Por que no intervalo você foi lá de pertinho? Eu queria saber a diferença entre artificial e natural. Você vai saber a diferença entre artificial, natural, e a minha tia vai te sentar o pau. É exatamente o que vai acontecer se você voltar novamente aqui. Mas o que acontecia? Como eu tinha dito, Luciane, ela surge de repente num concurso de a melhor Miss, né? A mais bela, aí ó, essa é a foto, a mais bela torcedora. E ela era representante do Avaí de Santa Catarina, onde ela nasceu. Depois, a partir daí, ela começou a ganhar as capas das revistas masculinas. Começou a seduzir os homens e tinha abestalhado à vontade. O que acontece? Num determinado momento, ela se une a um empresário. O sobrenome dele é Fayed. Esse empresário acaba montando com ela um plano. Na teoria, os dois eram casados, mas ela era a isca. Luciane foi tomando conta de cada espaço
e a área de atuação é a área que me parece hoje a mais perigosa para facilidades de corrupção. Brasília. Uma cidade que tinha tudo para ser encantadora, mas que, infelizmente, centenas de pessoas foram para lá apenas por uma razão: ganhar dinheiro fácil, desviar dinheiro público. E é aí que aparece Luciane Aisca. Ela usava o corpo para atrair políticos, principalmente prefeitos. E no momento em que ela atrai os políticos, é aí que entra o parceiro dela, parceiro de truque, parceiro de sapeque-iaiá, Fayed. Fayed entra e logo diz: é você. E ela chega a colocar outras meninas no trabalho. O que acontece com ela? Acontece que ela, num jogo de sedução, e é melhor eu ficar só no jogo de sedução, o que acontecia? Ela ia e fazia com que prefeitos e outros políticos assinassem contratos de investimento no mercado financeiro com dinheiro público. A questão, só nesse truque, foram mais de 50 milhões de reais, o que mostra como tem sujeito que, é abestalhado ao ver um corpo bonito. 2, como é fácil desviar o dinheiro meu e seu, o dinheiro público. Agora, Luciane estava pronta para entrar num concurso chamado Miss Bumbum. O que é isso? É quem tem o busanfã mais arrumado, né, ganha o concurso. Busanfã que, por sinal, hoje em dia, parte é de silicone, parte é enxerto de gordura e de natural não tem nada, né? Mas o que acontece? É o culto ao corpo. E como é o culto ao corpo, é o culto também ao sapeque-iaiá, porque tem um monte que ganha dinheiro, né, depois vendendo o corpo. O que ocorre? Ocorre o seguinte: ela entra no jogo, ganha dinheiro, é presa pela Polícia Federal e agora acontece o seguinte: alguns homens leram que ela vai para o concurso Miss Bumbum 2015. O telefone dela toca, diz ela que recebe mensagens. E ela diz que está saindo do concurso porque políticos a teriam ameaçado de morte. Como? Eu volto já já. Como eu dizia, cada curva dessa mulher em Brasília valia uma boa quantidade de dinheiro do povo, dinheiro público. Eu e você vimos aqui Luciane Ropers, ela catarinense, 33 anos, nós vimos ela aqui sendo presa pela Polícia Federal. O que havia naquele momento a ser revelado? De que ela estaria participando. Eu duvidei da palavra, mas eu vou deixar a palavra como participando de um esquema de desvio de dinheiro público para o mercado financeiro. Luciane tinha como parceiro um homem que, segundo ela, chegou a morar com ele, chamado Fayed. O truque que eles inventaram
era simples. Ela usava o sorriso, os olhos, o decote, o busanfan, as pernas, os seios de silicone para atrair políticos brasileiros. E os políticos brasileiros caíam no jogo da sedução da isca. A isca era a Luciane. E a partir daí, o que nascia? Nascia um esquema de investimento no mercado financeiro com dinheiro principalmente das prefeituras. Prefeitos, assessores, babavam quando via a mulher que foi eleita a mais bela torcedora do Avaí de Santa Catarina, babavam e pensavam só numa coisa: sapeca iaiá com a lourinha. E aí o que acontecia? Acontecia que eles assinavam papéis transferindo dinheiro público para a conta que ela determinava ou que o contrato que ela levava determinava. Era um golpe. 50 milhões de reais. Dinheiro que dava para construir escola, dinheiro que dava para construir creche, dinheiro que dava para construir moradia, mas os políticos colocavam dinheiro pensando no corpo de Luciane. A partir daí, o esquema começa a ser desvendado pela Polícia Federal e ela vai presa. Mas fica para trás, 3 dias depois ela foi solta, mas fica para trás um medo. Um medo daqueles políticos que se envolveram com ela. E o medo é um medo grande. Por quê? Imagina se ela começa a colocar o nome do quem é quem na sapecagem. Os caras têm medo, segundo ela. E a partir daí, ela agora tinha pensado, e é bom lembrar uma coisa que eu já ia esquecendo. 2 mulheres aqui, uma se passava por médica, era uma falsa médica, você há de lembrar, fazendo intervenções plásticas, botando silicone, procedimentos em mulheres aqui em São Paulo e no Rio. As 2 foram presas. Aqui em São Paulo usava o flete de Luciane. Repara, enquanto a delinquência ela está próxima. Mas próxima não quer dizer participar. Mas por quê? Ela vem agora dizendo o seguinte: eu sei tudo sobre um tal de catálogo de prostitutas de luxo em Brasília, o tal Buque Rosa. E eu sei também sobre cada político. E ela, nesse momento, tem uma ideia: se lançar nesse concurso de Miss Bumbum 2015. Bumbum esse que metade é de silicone e metade é de gordura enxertada. Aí fica uns bumbumzão, assim, ó, aquele busanfã redondo. Aí aquele busanfã redondo vai atraindo mais homem. Aí o que acontece? Tem abestalhado para tudo. Só que com dinheiro público é mais fácil. O que acontece? Ela diz que vai se lançar. Segundo ela, ela foi ameaçada de morte por vários políticos. E agora, ela diz estar escondida com medo de morrer. Por quê? Porque se ela abrir a boca, o Buque Rosa vai fazer a coisa ficar preta. Põe no Cidade. Praticamente escondida. É assim que vive a modelo Luciane Hoppers. Depois de aparecer como personagem no escândalo de corrupção,
A bela loira vem sofrendo ameaças de morte de políticos envolvidos nas fraudes. Numa entrevista ao portal R7, a modelo admite também a existência do Book Rosa na política. Um catálogo com modelos que também trabalham como prostitutas. A musa do crime contou ainda que recebeu várias propostas para programas sexuais com políticos influentes, mas disse que jamais as aceitou. As ameaças que vem recebendo têm uma razão. São vários os políticos que temem que o escândalo que envolveu a bela loira volte à mídia. Mas quem é Luciane Hoppers? Quais são esses escândalos? Acompanhe na reportagem. Olhos claros, 1,75 m, cabelos loiros, corpo sensual, vaidosa. Ela retoca a maquiagem com cuidado. Não dispensa joias e acessórios caros. Essa modelo já participou de reality shows e fez muitas fotos para sites e revistas. Chegou a ser a musa de um time de futebol. A vida dela se transforma quando aceita um convite tentador de um empresário. Brasília, o ano é 2013, Congresso Nacional. Aqui Luciane circula à vontade. Nesses corredores e salões, ter as conexões certas é fundamental. A modelo é especialista em se aproximar de políticos, sempre com uma pasta cheia de documentos que serviam para embasar propostas tentadoras. Quem exerce essa função é chamada de pastinha. Fora do Congresso, Luciane leva uma vida de luxo. Mora na cobertura de um hotel 5 estrelas, na capital federal. Me deu dinheiro para decorar ela e mobiliar ela do jeito que eu quisesse. Passa os fins de semana a bordo de um iate que custa 5 milhões de reais. Nessa foto, Luciane comemora um momento especial com uma taça de champanhe após um passeio no lago. Ela circula pela capital em carros importados, avaliados em mais de R$1 milhão. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, todos esses carros. A modelo viaja para o exterior várias vezes por ano. Tem algum episódio específico que aconteceu com você e nesse dia você falou, nossa, essa foi vida de rainha mesmo? Acho que foi a primeira viagem que a gente fez no primeiro ano para Nova York. E ele me deu $50 mil para gastar com futilidades. Você gastou em quanto tempo? 2 dias, acho. Para a Polícia Federal, ela é a isca perfeita de uma fraude milionária. A modelo começa a ser seguida de perto pelos agentes. Em breve, vai ser presa. Mas por que a modelo foi parar atrás das grades? E como é que ela entrou nessa trama de poder, luxo e corrupção? Luciane diz que tudo começou quando conheceu o empresário libanês Fayed Traboussi durante um jantar em Brasília. Sentou do meu lado, começou a conversar, saber um pouco mais da minha história, saber que eu era formada em administração de empresa. E na mesma noite ele me ofereceu, disse que conseguiria arrumar um trabalho para mim, um lugar para eu morar, até que eu conseguisse estabilizar a minha vida. Mas quem é esse homem que faz uma proposta assim tão sedutora? Fayed Traboussi é um nome conhecido em Brasília e é também muito polêmico. Fayed já foi acusado de lavagem de dinheiro pela Polícia Federal. Ele teria feito fortuna com remessas ilegais de dinheiro para o exterior. Luciane vive em Joinville, Santa Catarina. Fayed paga para que ela more num dos hotéis mais luxuosos de Brasília, em frente ao Lago Paranoá. A proposta de trabalho surge junto com um convite para um relacionamento amoroso. Ele me levou, me deu uma cobertura absurda de linda para eu morar, me dava uma vida de rainha. Eu vi realmente ele está dispensando um bom tempo e um bom dinheiro para investir nessa relação. Foi aí que eu me senti protegida, me senti amada. Um mundo novo se abre para a Luciane. Fazia 2 viagens, 3 viagens ao ano para os Estados Unidos, com liberdade para comprar o que eu quiser, com gasto para o que eu quisesse. Luciane diz que nessa época vivia deslumbrada. E era isso que acontecia comigo com o Fayed. Eu endeusava ele e ele, claro, percebia isso na minha fraqueza de sentimento, apesar de ser uma mulher forte, mas minha fraqueza de amor por ele, e conseguiu usar isso de forma com que sustentasse todo o projeto dele que ele tinha. Esse projeto, segundo a Polícia Federal, desviou mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos. O golpe milionário provoca um rombo no orçamento das prefeituras
que participaram do esquema. Fayed convida a jovem para entrar na empresa. Com outras 3 belas mulheres, ela vai oferecer investimentos a prefeitos que visitam a capital federal. São 4 pastinhas. Contratou 4 meninas que fossem realmente muito bonitas para poder ter um diferencial no mercado, já que isso é prática de mercado, oferecer fundo de investimento e propina. Chega num prefeito, é óbvio que ele vai atender uma mulher bonita, ouvir o que ela tem para falar, do que qualquer outra pessoa. A proposta é sempre tão tentadora quanto a beleza das pastinhas. Os prefeitos são convencidos a pegar o dinheiro que seria usado para pagar a aposentadoria de servidores municipais e aplicar a verba em investimentos do mercado financeiro. Supostamente uma forma de multiplicar o dinheiro dos beneficiários. Mas, de acordo com a Polícia Federal, os fundos que recebem as verbas são geridos por Fayed e seus sócios. Segundo a investigação, os prefeitos que aceitam fazer um investimento recebem propina. O pagamento é feito em dinheiro vivo, dólares, euros ou reais. Teve algum prefeito, algum político que vocês abordaram e disse, não, nesse tipo de esquema eu não entro? Nenhum prefeito, não existe isso. Falou em propina, encheu os olhinhos. Os prefeitos embolsavam de 3% a 12% do dinheiro investido. Se a prefeitura investisse 10 milhões, por exemplo, a propina paga ao prefeito poderia chegar a R$1 milhão. Os valores desfalcariam aposentadorias de servidores municipais no futuro. Segundo a Polícia Federal, a fraude ainda pode estar acontecendo no Brasil. Os pagamentos são levados por pessoas de confiança de Fayed, chamadas de mulas. Elas colocam o dinheiro junto ao corpo e seguem de carro ou embarcam em aviões comerciais para fazer os pagamentos aos prefeitos. Deputados que facilitam as negociatas também recebem dinheiro. Fayed não gostava de aparecer, mas ostentava um império. Tinha um iate avaliado em R$5 milhões, carros como esta Ferrari e uma Lamborghini, que custam mais de R$1 milhão cada, além de um jato executivo deste modelo, avaliado em mais de R$10 milhões. De acordo com as investigações, assim que a prefeitura investia nos fundos de investimento geridos por Fayed, ele simulava uma desvalorização. O valor correspondente à perda era embolsado pela quadrilha. Luciane afirma que não sabia dessa parte do esquema e que alguns prefeitos ignoravam o porquê do dinheiro aplicado no investimento sumir. O que nós fazíamos lá era oferecer a parte de comissão, que nos era liberado para isso, de 3% a 12%. Era esse o nosso papel. Agora, a parte de negociação, de pagamento, de lavagem de dinheiro e de montar fundos fraudulentos, isso tudo foi Fayed e os sócios dele. As gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal mostram que Fayed tinha uma relação de confiança com a namorada. Almir fez os cadastros lá, mas quem vai para lá é a Lu. O Almir está no Maranhão. É a Luciane que vai para lá. Eu estou muito insegura lá no trabalho, estou me sentindo assim, uma fracassada, para te falar a verdade. Muito mal. Eu queria que você tivesse falado da forma como você falou da Fernanda, sabe? Eu entrei por você, eu queria surpreender, eu queria fazer com que você sentisse orgulho e essas coisas não aconteceram ainda. Aí junta tudo, você ter me dito que ofereceu cobertura para ela morar. A vida de luxo acabou em setembro de 2013, na Operação Miqueias, da Polícia Federal. Fayed, Luciane, 3 pastinhas e outros 15 suspeitos por envolvimento no crime foram presos. Eu fui para a cadeia, eu estive lá 3 dias na penitenciária. 95% das mulheres que estão lá estão presas por causa de homens, porque amam demais, porque aceitam tudo, porque fazem coisas erradas por causa desse amor. Os dois ficaram pouco tempo detidos, mas enquanto esteve presa, Luciane descobriu uma traição. A delegada colocou gravações de todas as mulheres que ele tinha envolvimento além de mim. Foi muito sofrido para mim. O relacionamento terminou contra a vontade de Fayed. Durante o namoro, ela lembra de vários episódios em que ele teria sido agressivo. Agressão só verbal ou agressão física também? Muitas vezes. De que tipo? Socos, chutes, tapas na cara, puxão de cabelo.
Eu acho que nesse 1 ano e meio que eu trabalhei lá com ele, só na Invista Investimento, eu devo ter atendido uns 120 prefeitos e deputados envolvidos. Governadores, quantos? Uns 3, 4. E deputados federais, estaduais também? Estaduais, federais. Saímos de uma das ruas mais caras de Brasília sem conseguir ouvir Fayed Trabucci. Procuramos os advogados dele para que falassem sobre as acusações, mas eles não se manifestaram. Luciane tenta recomeçar a vida, mas não está nada fácil arrumar emprego. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e se você estiver preso não adianta, que é só liberdade, né? Liberdade de poder viver, de poder comer, de poder fazer o que você tem vontade de fazer. E tudo isso, pode ler. E tudo isso, um corpo e, segundo ela, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, enfim, um corpo e o dinheiro público por uma propina. Era a fome com a vontade de comer. Resumo, e agora ela está ameaçada de morte. E, portanto, ela ia participar do tal concurso de Miss Busanfan e já está fora. E está fora porque está escondida. Corta para mim. Vamos lá. Pim. Não. Queria do que morreu, meu filho. Falei 10 vezes. É difícil. Pensa no seguinte. Um homem tem uma missão. Não pensa que é uma missão profissional, que é esse homem. Não pensa que é uma missão profissional. É uma missão profissional, mas é uma missão de amor ao próximo. Omar é um conselheiro tutelar. E no conselho tutelar, a função básica e principal dele é tentar salvar menores do crime. Ele cruza com um garoto chamado João Marcos. Cruza com esse garoto e esse garoto já estava metido no crime, menor de idade, se meteu com tráfico de armas e num determinado momento, Omar diz para o garoto bandido: vou te colocar na escola e vou te arrumar o primeiro emprego. E exatamente é isso que ele faz. Ele consegue um emprego, consegue a escola e ele se despede de João Marcos, a quem ele acredita que jamais ele iria ver. O tempo passa e ele, Omar, tem um filho que ele ama. E o filho que ele ama chama-se Mazinho. Mazinho é, para os olhos de Omar, o melhor filho do mundo. E Omar fica ainda mais feliz quando Mazinho diz que agora tem uma namorada. O problema é que o ex-namorado da garota não quer que ela tenha outro namorado, a não ser ele. E esse vai lá e contrata um matador. O matador vai, Mazinho está no carro com a nova namorada, o matador chega, mata, vira as costas, vai embora. Logo depois é preso. Omar vai um tempo depois à delegacia. Ele vai à delegacia e vê o matador do filho. O matador do filho vira-se e diz para ele a seguinte coisa: eu não lhe conheço. Omar, o pai que acaba de perder o filho, olha e diz: como? Ele disse: o senhor não é o seu Omar? Sou. Eu sou o João Marcos, aquele que um dia o senhor quis tirar do crime. Eu virei um matador profissional. Este vai ser o final de uma história que começa assim.
A vida vai colocar frente a frente Omar e João Marcos 2 vezes. Na primeira, Omar vai tentar ajudar o garoto rebelde. Na segunda, vai ficar 2 vezes triste por não ter conseguido. Omar é conselheiro tutelar. Trabalha recuperando menores criminosos. É o seguinte, ó, João Marcos, né? Quando conhece João Marcos, acredita que o adolescente é apenas um jovem problemático, revoltado com a separação dos pais. Senhor, eu estou explicando para o senhor. João Marcos é preso por envolvimento no tráfico de drogas. E cabe a Omar aconselhar o rapaz e transformá-lo num homem de bem. À noite, o emprego, claro, durante o dia, vamos te colocar numa posição que você realmente tem condições de executar, para você não ter nenhuma dificuldade. Os dois conversam por horas. E Omar faz uma promessa. Pode, o senhor me ajuda e eu te ajudo. Exatamente. Obrigado. Certo? Então, João Marcos, Ok. que comece, eu vou acompanhar o teu andamento, hein, rapaz? Tudo bem, senhor, pode acompanhar. Você com a tua mãe, se precisar, você volta para a gente Agora fica conversar. mentindo. Vai conseguir uma escola e o primeiro emprego para João Marcos. Boa sorte. Para nós. E cumpre a promessa. Desde então, Omar e João Marcos não se encontram mais. Mas o futuro prepara uma surpresa. Omar segue a vida com a esposa e os 3 filhos. E um deles, Mazinho Caçula, é o maior orgulho do pai. E aí, como tá as coisas? Tudo bem? Ah, tô bem, pô. E o trabalho lá? Então, tá bom. Meu irmão tá levando bem lá a loja. É? Um rapaz de bom caráter, trabalhador, sempre ao lado de Omar. Ah, obrigado. Até que um dia, Mazinho arranja uma namorada. E, claro, faz questão de contar à família. Tudo bom? Como se chama? Gabi. Gabi. Ela é bonita? Perfeito, hein, filho? Você tá feliz com a namorada? Você tá feliz? Eu tô feliz também, filho. Mas olha, eu tô dando uma saidinha, Opa. coisa rápida. Fica à vontade aí, tá bom? Eu já volto pra conversar um pouquinho com vocês. Tá bom. Televisão pode? Fica tranquilão aí. Obrigado. Até já. Mazinho está feliz da vida. O que ele não sabe é que o ex-namorado da garota é um bandido e não aceita perdê-lo. O ex contrata um matador para dar fim em Mazinho. Alô, João? Você? Eu preciso falar com você urgente. O homem contratado é conhecido porque se vangloria de ter matado mais de 20 pessoas. Então tá bom. Isso, nesse horário, nesse local. Tá ótimo então, forte abraço, hein? Quem é? João Marcos, o bandido que um dia Omar tentou ajudar. Tudo bem. Naquele dia, Mazinho está com a namorada no carro. João Marcos se aproxima. Sem dizer nada, saca a arma e atira. A missão do matador está cumprida. Omar, o pai de Mazinho, ainda corre para tentar socorrer o filho, mas não há mais nada a fazer. Omar nem imagina que o assassino do filho é um velho conhecido. Ele descobre isso meses depois. É o próprio assassino que reconhece Omar, o homem que um dia tentou tirá-lo do mundo do crime. Como você foi capaz de fazer isso, meu filho? Peraí, o senhor não é o seu Omar, que tentou me ajudar e minha mãe no passado? João? Eu mesmo. Você foi capaz de fazer isso? O olhar desse jovem que acaba de completar 18 anos é de deboche. Mesmo algemado, ele ri e simula estar armado. João Marcos Caetano Oliveira confessa ter matado 12 pessoas. Nem mesmo a presença do pai de uma das vítimas intimida João.
Será que ninguém vai fazer nada nesse país nosso? Esse desgraçado que matou meu filho. Calma, que não é a hora em nenhum momento. O crime mais recente cometido pelo João Marcos seria a morte do ex-segurança da família do cantor Leonardo. Marcos Antônio Rezende, de 41 anos, trabalhou por mais de 20 anos para a família de Leonardo. O segurança foi vítima de um assalto. Ele tinha ido à feira com a mãe. Foi cercado por 3 homens que pediram o cordão de ouro. Marcos reagiu e acabou baleado. A arma da vítima foi levada. Além da parte profissional, era um excelente amigo, um cara super do bem. As investigações apontam que João fez os disparos, mas na delegacia ele nega a participação na morte do segurança. Os investigadores descobriram que o jovem franzino, de aparência frágil, esconde uma personalidade violenta. Aqui na delegacia, ele confessou ter matado 12 pessoas, só que 9 ele era menor e a justiça trata os casos como atos infracionais. Agora, com 18 anos, estreando no mundo do crime, já são 3 assassinatos. Segundo a polícia, João era usado pela quadrilha para cometer os crimes quando era menor. Agora, contrata pessoas para matar. Nesse áudio, João Marcos revela que já aliciou outros menores para o mundo do crime. Ele se refere a eles como bebês. Os meninos que trabalham para nós e que vendem droga aí para nós. Mas é quem que vende droga para vocês? Não, que vende droga aí para mim. Tem uns 2 bebês meus aí. Esse vídeo cedido pela polícia mostra quando um carro branco para em uma rua da periferia da capital. Nele estão criminosos, entre eles João Marcos, de camisa rosa. Segundo a polícia, ele desce com os companheiros, atravessa a rua e mata um integrante de uma quadrilha rival que não aparece nas imagens. A polícia também gravou um áudio de João Marcos em um dia que ele foi preso por outro crime. Ele declara com frieza guerra contra a quadrilha rival. Quando eu sair, eu vou estourar a cabeça do Vitor Hugo, Leandrinho, esses caras aí, pode falar pra eles ficar ligeiros, o bagulho vai ficar pior, apesar de ser safado. Esses caras aí matou parceiro nosso aí, eles é daquele modelo, nós também é, então o bagulho vai ficar a guerra e até enquanto nós morreu, eles morreram, né? João Marcos foi preso várias vezes pela polícia. Quando ainda era menor de idade, ele declarou para a imprensa alguns dos assassinatos que cometeu. Começou a matar os amigos nossos aí, nós começamos a matar deles lá. Eu matei 4 desses. Nunca matei nenhum pai de família, nenhuma mulher de gente de bem, nunca matei ninguém de bem, sou só bandido. Em todas as prisões foram encontrados com ele e com os comparsas armas, munições, carros roubados. Durante um dos depoimentos, ele chegou a citar o nome de algumas vítimas. O que eu matei mesmo foi João da Bahia, o Ian, né, que o povo falou lá do Buena Vista lá, vocês sabem, foi eu mesmo, já sabem, eu tô foragido desse trem aí, o Luciano e a tentativa do Vitor Hugo foi eu mesmo também. A polícia também sabe que foi ele quem matou um líder de torcida organizada e o Mazin, filho do conselheiro tutelar. Quando soube que o assassino do filho havia sido preso mais uma vez, Omar veio até a delegacia. Depois de encarar João, o pai desabafa. Um moleque desse matou 26 pessoas, eu tenho declarado, gravado. Só na DEPA ele confessou 20 homicídios. No depoimento do meu filho, ele confessa mais 4 crimes. Ele fala o nome e o bairro onde ele matou. O filho de Omar, o Mazin, de 25 anos, e a namorada Gabriela de Souza, de apenas 15, estavam juntos há 3 meses. Os dois saíram para passear e foram mortos dentro do carro pouco depois de sair de casa. 2 dias antes do crime, o casal havia assumido relacionamento nas redes sociais. Segundo as investigações, João teria sido pago pelo ex-namorado de Gabriela porque não gostou de ver a garota com outro. Por esse motivo, João teria atacado Mazin e Gabriela. Todo dia eu acordo com saudade do meu filho e o resto de vida que me sobrou agora é para mim dedicar ao que eu gosto de fazer, que é meu trabalho. Essas imagens mostram quando esse carro branco passa na frente da casa do jovem. Dentro estava o assassino. 5 minutos depois, o carro volta. Segundo a polícia, o casal já tinha sido assassinado. Ele saiu, eu ainda chamei ele de volta, ele voltou, eu falei para ele apagar a luz da cozinha, ele apagou, voltou, apagou.
Quando eu vi o barulho do portão, passou um minutinho, os disparos. Esse pai carrega uma dor insuportável no peito. Pouco tempo depois da morte do filho, descobriu que o assassino de Mazin já tinha sido ajudado por ele. Eu atendi ele, tinha uns 15 anos de idade, como conselheiro. Eu atendi ele, consegui uma escola para ele, que a mãe dele pediu. Eu não ia imaginar nunca que esse menino ia ser o algoz do meu filho, né? Matar meu filho e a menina aqui com 15 anos. 9 meses se passaram e nada mudou no quarto do Mazin. A cama continua como ele deixou. As toalhas que ele usou pela última vez, os capacetes, a grande paixão da vida dele, as roupas penduradas. Tudo isso foi um pedido da Tânia, mãe dele, na tentativa de amenizar um sofrimento que nunca passa. Cada dia que passa, mais você sente saudade, mais a dor. É uma dor assim que você não sente nem o coração bater. O assassino de Mazin faz parte de uma quadrilha que luta pelo domínio do tráfico na região sudoeste de Goiânia. A rivalidade das gangues era pelos pontos de vendas até que começaram os extermínios dos integrantes rivais. Recentemente, 2 integrantes de uma das quadrilhas foram baleados na porta de uma boate em um bairro nobre da capital. Um dos criminosos, conhecido como Nice, é suspeito de matar um policial civil em Brasília. O líder de uma das quadrilhas, Tiago César, conhecido como Tupete, comandava todos os crimes de dentro da cadeia. A polícia já prendeu integrantes das 2 quadrilhas várias vezes. Esse criminoso, conhecido como Manchinha, seria, segundo a polícia, quem ensinou e instruiu João Marcos no mundo do crime. O jovem que tem surpreendido a polícia em Goiânia. Como a maioria dos crimes que cometeu foi quando ele ainda era menor, as famílias das vítimas temem que João ganhe a liberdade em pouco tempo. Não tem vida mais. É muito triste o que eu estou passando. É a primeira vez que Cíntia decide falar com a imprensa sobre o pior dia da vida dela. O dia que a filha, Gabriela, de apenas 15 anos, foi brutalmente assassinada com 8 tiros. Para mim não tem dia, não tem noite, eu não sei mais separar. Eu estou vivendo, passando o tempo. Desabafos assim ela só buscou fazer nas redes sociais. Uma forma em vão de tentar tirar o sufoco do coração. Quando o crime completou 8 meses, Cíntia postou uma foto da jovem e escreveu: 8 meses sem você, filha. Venho tentando sobreviver, mas a cada dia que passa tá mais difícil. Só me restou o silêncio, a tristeza e muita saudade com sua ausência. Filha amada, você estava linda nesse dia. O dia que ela se refere foi a última quadrilha que Gabriela dançou. Cíntia mostrou também as cartinhas que já recebeu da jovem, todas guardadas com muito amor. Em uma delas, muitos beijos. Em outra, a declaração: mãe, você é tudo para mim. Automaticamente me matou junto, porque ela era tudo para mim. Tudo. Ela era tudo para mim. Eu vivia para ela. Ela era meu mundo, ela era meu sonho, ela era minha alegria, ela era meu sorriso. Ela era tudo. Ela era minhas pernas, meus braços, meu olhar. Ela era minha vida. Minha filha era minha vida. Ela era tudo que eu tinha. Ele tirou isso tudo. Ele tirou minha vontade de viver. Ele tirou tudo de mim. O monstro que fez isso com a minha filha tirou tudo. Tudo. Dona Terezinha é a avó de Gabi. Sente muitas saudades de escutar a neta chamando ela de vovó. É um carinho muito grande, né? Então eu ficava muito feliz, mesmo que às vezes eu ligasse para chamar a atenção dela. Ela já me respondia logo: tô aqui, vovó, tô aqui, vovó. Este era o quarto onde a Gabriela dormia, junto com a mãe dela. Ela até separou algumas coisinhas aqui que trazem uma lembrança muito boa da jovem. A boneca, a saída de maternidade dela, algumas camisetas, né, que pedem justiça com a fotografia da jovem e também do Mazin. E aqui, o primeiro caderno da Gabriela, ó, a E, I, O, U, quando ela ainda aprendia as vogais. E aqui o último caderno dela. Ela conta, a Cíntia conta pra gente que desde que o crime aconteceu, ela nunca mais conseguiu dormir nessa cama sozinha, não é verdade? Realmente, é muito difícil ficar aqui. Aliás, é muito difícil entrar nesse quarto. É muito difícil ficar aqui sem ela. A senhora ficou 8 meses dormindo no sofá, porque não conseguia ficar aqui dentro? Não consigo. Não consigo dormir aqui.
Pois é, se ele já fez isso, imagina quantos mais ele vai fazer. Quantos mais ele vai matar. Porque para ele, acho que matar é uma coisa mais banal que tem, tirar a vida de uma pessoa. Olhar para uma pessoa e matar, tirar a vida dela. Para ele, acho que não é nada. E agora? Agora a polícia tem uma certeza. Não, senhora, com esse plano eu estou com cabeção, estou pensando, jaca, vou falar para cá. Agora, a polícia tem uma certeza. E qual é a certeza? A certeza de que ele, quando era menor de idade, ele matou 6 pessoas. E a pergunta que eu faço é, a quem é contra a redução da idade penal? A pergunta é, se na primeira vez que ele matou, ele pegasse uma prisão cumprida, outras pessoas não teriam morrido. Mas aí aparece um monte de gente passando a mão na cabeça de um assassino como esse, que mesmo a tal FEBEM da vida não está preparado em alguns lugares para esse tipo de criminoso. Porque é óbvio que ele tem um desvio de conduta social gigante. Resumo, ele tinha que ter ficado internado tal qual eu contava ontem, aquele Champinha que matou a Liane Friedbach e matou também o menino Felipe Café, namorado dela. Então, o que adianta? Matou 6 pessoas, menor foi para a rua, já está chegando o número a 20. E aí, quem é contra a redução da idade penal? Me explica. O que faz com essas famílias todas? Essa é que é a questão. E eu vou conversar com a nossa linda Silvier, que a nossa Silvier tem mais informações. Boa noite, Silvier. Boa noite, Marcelo. Você acertou em cheio. Este menino é um sociopata, segundo a polícia. E eu acabei de conversar com a delegada que está com esse caso e ela informou o seguinte, que vai tentar imediatamente converter a prisão temporária, que é de 30 dias, para a prisão preventiva. Mesmo assim, o que ela me disse, Marcelo, é simplesmente desanimador. A lei só permite uma prisão de 120 dias no caso da preventiva, portanto, se não houver julgamento nesse período, que não vai acontecer, a gente sabe disso, João pode ganhar as ruas daqui a muito pouco tempo. Marcelo. É isso mesmo, vai para a rua e vai fácil. E como atrasa cada vez mais os julgamentos, só se o juiz reiterar a prisão. Obrigado, Silvier. Nossa Silvier, que agora está perdendo o posto de número 1, porque a Nádia de Recife ganhou o voto extra de Percival. Percival está votando na menina do Recife. Ó a veia, já subiu de irritação. Pode falar, pode xingar, vai. Credo, Percival, eu achei tanto tempo que eu te conheço. Quantas visitas eu já te fiz? Como é que você me troca assim? Está sendo muito fácil, viu? Caí em tentação, Silvia, desculpa. Caí em tentação, isso mesmo. Então tá bom, depois eu volto com a nossa Silvia. Beijo. Até já. Tchau. Beijo, tchau. Tá indignada que é a segunda, ela quer ser a primeira. Percival é quem decide. O pessoal decidiu que a Nádia do Recife tá ganhando a Silvia. Eu nem me meto nisso. Márcia e José, casados. E eles montaram um negócio. Ele vende tecidos e ela faz as roupas. Faz tudo, ela é como uma boa costureira. Só que num determinado momento, os negócios começam a não caminhar bem. E no momento que o negócio vai dando água, o relacionamento deles vai afundando na água. Durante uma discussão, José não pensa 2 vezes. De repente, a família de Márcia estranha o sumiço da moça. Até que os parentes vão lá, arrombam a porta da casa. Lá está Márcia, morta. E José, àquela altura, já fugiu. Põe no Cidade. A sobra do tecido que Márcia costurava ficou na calçada da casa onde aconteceu o crime. A moça, que aparece nas fotos, sempre com um sorriso meigo, tinha 36 anos.
Em uma rede social, mostrava o amor por cães e por José Francisco, o companheiro com quem vivia há 8 anos. Márcia e José Francisco não eram apenas marido e mulher. Os dois trabalhavam juntos. Ela costurava e ele vendia as peças em lojas e feiras. Como a casa vivia sempre cheia de gente e o contato do casal era diário com os parentes, os pais da vítima estranharam o desaparecimento dos dois. O pai de Márcia decidiu então vir até o imóvel e estranhou porque não encontrou o carro na garagem. Lá dentro, cães estavam trancados e latiam. E aqui, o portão também estava fechado, trancado. Um chaveiro foi chamado e aí os pais conseguiram ter acesso ao imóvel. Lá dentro, encontraram o corpo da costureira no chão da sala. Segundo o boletim de ocorrência, Márcia foi morta com golpes de faca. A vítima teria tentado se defender do assassino. A polícia vai pedir a prisão preventiva de José Francisco Lourenço Barbosa, de 37 anos, marido de Márcia, por ser o principal suspeito. Desde o crime, ele nunca mais foi visto. Por conta do próprio comportamento dele, desde o primeiro momento, ele é apontado como principal suspeito. Para quem não conhecia bem o casal, a impressão era de que os dois viviam mesmo um relacionamento tranquilo. Na internet, o comerciante fazia declarações de amor à mulher. Nas fotos, em que os dois aparecem juntos, José Francisco estava sempre sério. Os indícios de que o casamento com Márcia já não iam bem podem ser notados nas frases que o casal postava em uma rede social, como esta que diz: "Cuidado com o que você fala. Eu posso fingir que não ligo, até não comentar, mas isso vai ficar dentro de mim." A polícia agora vai ouvir os parentes de Márcia. O real motivo do crime ainda é um mistério. Pois bem.